sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A tia também tá bem. Espero que vocês estejam se cuidando. E também estudando, né? Aproveitando para, né, que tá mais tempo em casa, dá pra ler, dá pra estudar, dá pra rever, né? Então, já tá assim chegando nossas provinhas, aí eu espero que vocês estejam estudando, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer uma pincelada um pouquinho maior na matéria de ciências, vamos falar dos reinos, dos 5 reinos, e vamos falar assim, por etapas, tá bom? Combinado? Então tá, vamos fazer com calma, sem correria, com atenção, né? Que vocês merecem, tá bom? Então, na biologia, para ter uma organização até mesmo taxômica, né, dos nomes, da nomenclatura. Nós vamos dividir todos os reinos, tudo que existe tem vida, né, em 5 grandes reinos. Esses 5 grandes reinos, né, é o reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino Fungi, que são dos fungos, dos bolores, o reino Protista, que são dos protozoários, o reino Animalia, que são dos animais, e o reino Vegetal ou Plantae, que são de toda a flora, né, existente, né? Então, a gente conseguiu fazer essa divisão em 5 grandes reinos. O vírus, né, os vírus é um caso à parte, é um reino à parte, porque ele não se enquadra nos reinos já existentes, né? Então, ele fica sendo um reinozinho fora a parte, tá? Agora, nós vamos falar somente dele. Vamos falar agora do reino Monera, que são o reino das bactérias, né? O reino Monera, deixa eu botar pra cá. O reino Monera, deixa eu acertar. São seres procariontes, ou seja, são aqueles organismos que não possuem núcleo nem célula, tá? Essa célula que a tia diz, esse núcleo, é um núcleo assim, individualizado, separadinho, direitinho. Não é assim, é tudo dentro da célula, tudo assim, desorganizado, né? Então, são células, primitivas, né? Que são mais simples. Então, nós classificamos como procariontes, tá? Antigamente, nós chamamos das cianobactérias de algas azuis. Aí, depois, com o passar do tempo, nós fomos trocando o nome, a nomenclatura, para ficar diferenciado, né? Todas as espécies do reino Monera, elas podem ser encontradas em vários tipos de ambiente. Esses vários tipos, queridos estudantes, é na água, é na terra, né? No ser humano, né? Sempre parasitando dentro do organismo, fora, né? Em todos os ambientes, seco, úmido, né? Então, vamos lá. Elas vivem em todos os lugares, é onde ela consegue sobreviver e viver, né? Há, inclusive, algumas espécies que suportam altos níveis de radiação ultravioleta ou de radiação gama. A água oxigenada, que são agentes mutagênicos nocivos aos demais seres vivos. Algumas espécies de cianobactérias, elas podem produzir toxinas. Então, nesse caso, né, como as neurotoxinas. Se ingeridas essas toxinas, elas podem causar a morte de animais, inclusive dos seres humanos, né? Dando exemplo, sob condições ambientais favoráveis, essas cianobactérias, elas são chamadas de florações, isto é, reproduzem aceleradamente e com isso aumentam a concentração de suas toxinas no ambiente, provocando a mortalidade de animais, tá? Como elas se reproduzem, né? Elas são de reprodução assexuada por bipartição. Aí, professora, o que é isso aí por bipartição? É como se eu tivesse assim, aí eu fosse sofrendo estrangulamento, ficou 2, tá vendo? 2 partes, bipartição.
cortei. Aí elas vão dividindo tudo. Primeiro estão assim, aí vão dividindo. Aí, inclusive, aqui dentro já vai dividindo o núcleo, né? Para quando for feita a divisão, cada parte deverá ter um núcleozinho individualizado, cada um com o seu, tá? Geneticamente elas são iguais, porque quando nós falamos de forma assexuada, meus amores, eu estou dizendo para vocês que não tem troca genética, então os indivíduos são exatamente muito semelhantes, né? Já no caso dos seres humanos, você veja bem, né? Nós somos um completamente diferente do outro. Podemos ter alguns aspectos semelhantes. Por exemplo, uma família de irmãos, né? A gente pode ter assim, o mesmo tipo de cabelo, pode ter até a mesma cor dos olhos, mas nós não somos iguais, né? Podemos ser um pouco semelhantes, mas iguais mesmo, iguais não tem como, tá? Lembre-se de uma coisa, nós somos ímpar, né? Igual a nós, não existe. Não existe isso. Aí você fala, professora, e os gêmeos, né? Então, isso aí a tia vai dar uma aula para vocês ano que vem, vai explicar que não é bem assim, né? Isso aí vai ficar para o ano que vem, para vocês tirarem as dúvidas. Eu tenho certeza que vocês vão amar e saber, né? Então, só o fato de saber que nós somos ímpar, somos únicos, já deixo uma dica para vocês ano que vem, né? Eu acredito assim, né? E é assim mesmo, tá? Bom, através da divisão das células formam as colônias e elas crescem. E é comum entre as bactérias a formação de estrutura e resistência chamada esporos, né? Como é que elas se alimentam? As bactérias se alimentam porque elas são autótrofas. Ou seja, produzem seu próprio alimento através da quimiossíntese. Quimiossíntese, né? Ou da fotossíntese. Nesse processo, elas conseguem fabricar matéria orgânica a partir de fontes inorgânicas. Outras são heterotróficas. Então, você tem aquelas que produzem o próprio alimento e aquelas que não produzem. Autótrofas são aquelas que produzem, né? São aquelas que fazem, tiram um alimento e produzem, né? Deixa eu fazer essa pergunta. Elas produzem seu próprio alimento. Agora, as heterotróficas, elas pegam a matéria, elas se alimentam da matéria já existente, já na natureza. Entenderam a diferença? Autótrofas são aquelas que produzem seu próprio alimento. E heterotróficas, aquelas que se alimentam da matéria orgânica que já está no banquete, na natureza. Tá bom? Bom, de bactérias, por enquanto só, né? Aí a tia também já falou de doenças bacterianas, lembra? A tia já falou, deu uma aula somente disso. Então agora a tia não vai falar mais da bactéria, a tia agora vai falar do reino protista, tá bom? Então nós vamos mostrar uma foto para vocês do reino protista. E em cima, né, que a tia falou das bactérias, a tia vai botar a imagem das bactérias para vocês começarem a fazer a associação. E agora a associação do reino protista. Vamos embora escutar? A palavra protista significa primeiro de todos, dando a ideia de ser os primeiros seres vivos eucariontes que surgiram. Os eucariontes são organismos que possuem núcleos e células envolvidos por uma membrana. Então, são seres mais o quê? Mais organizados, né? Então, isso daí já é um avanço, né? Envolvidos por uma membrana, evitando que o material do núcleo fique solto no citoplasma da célula. Como exemplo, podemos citar algumas algas, alguns protozoários, a ameba, né? Então, esses são exemplos do protista. Como os protistas se reproduzem? Eles se reproduzem na forma sexuada ou assexuada. Da maneira assexuada, o indivíduo também se reproduz por bipartição. E na assexuada, por conjugação. Na conjugação, os 2 protistas se unem e realizam a troca de material genético, gerando assim novos protozoários, né? E o que eles se alimentam? Protistas são fotossintetizantes, como as algas.
Outros precisam capturar o alimento por meio do ambiente através do mecanismo chamado fagocitose. A tia vai fazer uma observação de excelência para vocês. Olha o que a tia vai contar. Vamos supor, né? Vamos supor que eu tivesse que isso aqui, olha, quer ver? Que isso aqui fosse um alimento, né? Isso aqui fosse um alimento, né? Aí o protista fosse chegando aos poucos, tá vendo? Aí ele ia englobar, ele ia ir chegando próximo assim. A tia vai fazer uma imagem para vocês, vou botar aqui, ó, para vocês verem como é que é o processo de englobar, né? O que é fagocitose, né? Aí vai chegando perto do alimento que ele quer, aí ele vai englobando, vai chegando até que ele tenha tudo dentro do organismo, que seria do protista. Se essa partícula que ele se alimentou for sólida, nós chamamos desse processo aí, fagocitose, né? Mas se a partícula, né, se no caso for líquida, chamamos de pinocitose, tá? Então, fagocitose é o processo de englobar partículas sólidas. Pinocitose é a partícula líquida. Tirei dúvida? Vamos lá. É porque a tia monta a aula, depois começa a vir mais coisas para falar, né? E se você for deixando, a tia vai falando, né? Aí por isso que fica, às vezes, extensa. Mas a tia gosta de fazer resumo, tá? Vocês sabem, a tia gosta de fazer resumo para vocês, porque vocês merecem, né? Ter uma aula de excelência. Vamos agora falar do reino fungi. O reino fungi, como o nome já está falando, fácil, é reino dos fungos. São mais conhecidos como mofos, bolores, leveduras, orelhas de pau. E também os cogumelos, como os champignons, né? São fontes de alimento para seres humanos. Então, tem aqueles que são fontes de alimento e os que não são, né? Então, por exemplo, além desses, há aqueles que são empregados na indústria de laticínios para a fabricação de certos tipos de queijo, como o queijo Roquefort, Gorgonzola, né? Os fungos também são importantes na produção de antibióticos. Graças a Deus, né? Porque quando você tem a bactéria agindo em uma determinada pessoa, né? Entra um antibiótico para combatê-las. Então, graças a Deus que existe um antibiótico, porque bactéria só se mata com antibiótico, né? Não adianta outra coisa, não. Aí, às vezes, professora, quando a gente vai estar com a garganta doendo, tô dando uma suposição, tá? Veja bem, uma suposição. Tô com a garganta doendo, tô assim, assado, febril uns dias, tá inflamada, né? Hoje já tá vermelha, tá com placa. Minha mãe me deu um antitérmico, né? Aí, quando aquela pessoa toma um antitérmico, veja bem, a febre, ela cede, ela baixa, né? Mas o que eu quero fazer atenção com vocês é que o medicamento para febre não combate a bactéria. Ela está tentando combater os sintomas. Mas o que nós temos que fazer? Combater o foco da doença. Ou seja, entrar com antibiótico para poder matar a bactéria, para fazer com que ela pare de produzir e formatar o quê? Uma febre. Uma febre, uma dor local, uma dor pelo corpo, e daí vai. Então, o antibiótico é que vai cessar a fonte geradora da doença, tá? No caso lá é a garganta, que só vai ser curada com antibiótico, tá bom? O antitérmico, ele vai combater o sintoma, né? O sintoma que você tá sentindo que tá febril, ok? Tirou a dúvida, né? Tá bom. Existem fungos venenosos para os seres humanos, capazes de causar a morte da pessoa que se alimentar dele indevidamente.
Além dele produzir efeitos alucinógenos, semelhantes aos causados pelas drogas, provocam sérios danos no sistema nervoso. Os fungos são, em sua maioria, decompositores, também chamados de sapróbios. Então, pois nutre-se da matéria orgânica em decomposição, ou seja, né, daquela que está ali putrificada, que já não... Por isso, esses seres são muito importantes na reciclagem da matéria orgânica. Apesar desses aspectos positivos da decomposição, eles também são responsáveis pelo apodrecimento de alimentos e de madeiras, causando sérios prejuízos econômicos, né? Então é aquilo, né? Você sabe que tem os prós e tem os contras, né? Então, quer dizer, são boas para a fabricação de uma coisa, mas também vão danificar outros. Então a gente tem que ter, né, um jogo de cintura aí para poder controlar as situações, não é verdade? Reprodução. Os fungos se reproduzem de forma sexuada ou assexuada, formando esporos nas suas formas. Assexualmente, eles reproduzem por brotamento, onde formam brotos na célula mãe, que irá desprender e gerar um novo indivíduo. Às vezes também se reproduzem por mitose, sexualmente se reproduzem por meiose. De que eles se alimentam? Se alimentam da decomposição da matéria orgânica de plantas e animais, ou ainda absorvem as moléculas de cadáveres, né? Bom, eu acredito que eu tenha, né, melhorado aí talvez um pouco mais essa explicação, tá? A tia vai botar aqui a imagem do fundo, tá bom? Para vocês verem. Agora vamos falar do reino das plantas? Vamos? Há grandes chances de que as plantas terrestres tenham surgido de algas verdes. Há chances, né? Então são histórias que depois, né, nós vamos saber direitinho o que é isso aí, que a tia vai explicar melhor em outras séries, né? Bom, surgido de algas verdes, pois existem várias características que aproximam, como a presença da parede celular, composta principalmente de celulose, a existência de clorofila, né, de cloroplastos, reservas de amido, tem bastante coisa, né? As plantas fazem parte do reino Plantae. De um modo geral, as plantas podem ser organizadas, né, em, assim, briófitas, pteridófitas, né, tudo também divididinho por partes. A reprodução. As plantas que possuem flor apresentam em seu interior órgãos sexuais masculinos e femininos. Na parte masculina são produzidos os grãos de pólen, e quando eles encontram o ovário da planta, ocorre o que? A chamada fecundação, tá? Através da fecundação, o ovário irá se desenvolver, gerar um fruto e o óvulo se tornará uma semente. Por meio da semente, uma nova planta surgirá, né? Tá fácil, fácil. Alimentação, né? Como sabemos, as plantas realizam o quê? A fotossíntese. Através das suas raízes, elas absorvem água e sais minerais. E através da folha, elas captam energia solar e o gás carbônico. Como resultado, ela produzirá glicose e oxigênio. Dessa maneira, a planta produz seu próprio alimento. Então, são seres autótrofos, tá? Vamos falar do reino Animalia, para encerrar. Cerca de 1.355 espécies estão classificadas no reino Animalia, ou reino Metazoa. Esse número é maior que a soma das espécies atuais conhecidas que pertencem aos demais grupos de seres vivos. É muita coisa. Reino Animalia somente, tá? Reino Animalia. Conhecer essas diversidades e entender as relações evolutivas entre os diferentes grupos é um desafio, né? Informalmente, os animais podem ser divididos em dois grandes grupos, que a tia já falou, que é o dos vertebrados e dos invertebrados. Os vertebrados
não apresentam vértebra. Não, os vertebrados apresentam vértebra, crânio, coluna vertebral, né? E os invertebrados nada disso apresentam. O reino animalia, os seres vivos são organizados em filos ou em grupos. Por exemplo, o dos invertebrados, né? Poríferas, quinidários, plateumintos, molúsculos, anelídeos, nematóidea, artrópoda, equinoderma, né? Tudo isso aí, equinodermos, eles são do grupo de animais invertebrados. A sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada, brotamento, fragmentação ou gemulação, de acordo com cada filo. A maioria dos animais ocorre de forma sexuada. De que se alimentam? Os animais se alimentam das mais variadas maneiras, podendo ser herbívoros, carnívoros, né, ou onívoros. Então essa ficou mais facilzinha, né? Queridos estudantes, né, a tia vai mandar para vocês esse textinho, né, que a tia já eu fiz embora ficou grandinho, mas a tia reduziu, tá? Bastante. Espero que vocês gostem, que eu tenha tirado dúvida, tá? Acessem a plataforma Plural e até em breve. Beijinho. Tô com saudade, tá?